Boa noite aos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião do GAEFA, a nossa reunião de terça-feira. Como todas as terças, hoje a gente vai falar um pouquinho do Evangelho de Jesus pela ótica da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos ter uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de harmonia, uma noite de bênçãos. Sejam muito bem-vindos. Tá? Eu só peço a gentileza, meus irmãos, que aqui, para mim, não está entrando os comentários. Então eu não sei se vocês estão fazendo comentários ou para mim aqui não está entrando, tá? Eu acredito que para mim não esteja entrando. Espera aí, vamos ver. Ah, não. Tá tendo comentários, mas eu não estou tendo acesso aqui aos comentários. Pera aí, vamos ver se eu consigo acertar isso aqui. Hum, uhum. Bom, de qualquer forma, como hoje a reunião é doutrinária, né, uma reunião de explanação, então a gente vai, se entrar aqui depois, a gente vê. Tá? Porque eu também sou meio leigo também em computador, não conheço muito bem, então vamos levando assim, né? Deixa eu só ver aqui, publicação. Não, ok. Bom, enfim, vamos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira do GAEFA. Infelizmente eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês, mas estou percebendo aqui que estão entrando os comentários, né? Então, isso que importa, tá? A minha mãe agora está aqui ao meu lado, ela vai acompanhar os comentários e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês coloquem aqui, ela me passa e a gente vai falando, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a doutrina espírita, tá? Como surgiu a doutrina espírita, o que é a doutrina espírita, o que é o espiritismo, né? Porque muitas pessoas têm dúvida a esse respeito, né? Porque ainda hoje, depois de 164 anos da doutrina, ainda há muita controvérsia, muita dúvida em que realmente consiste a doutrina espírita. Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso, de alguma forma fazendo uma singela, uma pequena homenagem aos 164 anos da doutrina espírita, que foi domingo, dia 18 de abril, né? Os 164 anos da doutrina, que foi a data marco de publicação do Livro dos Espíritos, né? Que foi a base de toda a doutrina. Vai iniciar e deixa eu só ver aqui no meu celular como é que estão os comentários aqui. Aí qualquer coisa eu sigo por aqui, tá, gente? Não sei, realmente eu não entendi o que aconteceu aqui com esse computador hoje, que ele não. Eu acho que é o frio, aqui tá meio frio e ele não tá querendo trabalhar direito hoje. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos ver aqui. Ok. Aqui. Ok. Bom,
singela, uma pequena. Deixa eu só baixar aqui. Não sei, realmente eu não entendi. Bom. Os comentários estão saindo aqui, tá? Se possível. Ok. Eu estou acompanhando aqui pelo celular, então, os comentários, tá? Estão saindo realmente. Só 8 horas. Tá, só me dei, antes de iniciar, é 8 horas agora, só me dei um ok como está a transmissão. Se está tudo ok, o áudio, o vídeo, se está tudo ok, por favor, me dê um retorno aqui antes da gente iniciar. Ok. Deixa eu ver. Transmissão ok. Tá ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, Ok. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar a reunião, tá? E depois, eventualmente, aqueles que não conseguirem manter a transmissão por algum motivo, a gente vai colocar no YouTube também, tá bom? Então vamos iniciar a nossa reunião. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o auxílio necessário para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Era uma manhã de sol e de primavera em Paris, quando muitas pessoas se dirigiam ao Palais Royal, um imenso e lindo jardim no coração de Paris, para que ali pudessem usufruir daquele dia tão bonito. Mas mal saberiam eles que naquele sábado de sol o mundo estava mudando. Pois ali em uma das galerias do Palais Royal, a galeria do Monsieur Danty, estava sendo publicado e lançado um livro que mudaria as bases do pensamento humano. O seu autor, um grande cientista e estudioso, doutor em educação, havia estudado com maior mente do século XIX na categoria educação, Henri Pestalozzi. Falava 8 idiomas fluentemente. Fazia parte do currículo escolar do governo francês, porque ele próprio desenvolveu livros de alfabetização. E diante desse caráter e desse intelecto ímpar, este homem era extremamente respeitado e famoso
não só na França, mas em toda a Europa, como ao lado de seu mestre, uma das maiores autoridades em educação do mundo, na época. Seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas ali ele não estava a publicar nenhuma obra educacional, e sim o Livro dos Espíritos, obra que era o resultado de alguns anos de pesquisa e estudo, junto com a espiritualidade maior, que foi convencionado chamar por ele próprio de o Espírito de Verdade, que nada mais é do que uma imensa, incontável equipe de espíritos puros, sob a égide, sob o comando do próprio Cristo. E o livro se compunha de questões, perguntas e respostas. Inicialmente, a primeira edição tinha 502 questões, em que Kardec analisava, junto ao Espírito de Verdade, a divindade, suas características, a alma, o espírito, suas características, a matéria e suas características, a relação do espírito com a matéria, a relação do espírito com Deus e a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Tanto no conceito da vinda dos espíritos para a Terra, a reencarnação, como no conceito do retorno à pátria espiritual, a desencarnação. Naturalmente que aqueles que ali passavam sequer poderiam imaginar que ali se iniciaria um novo movimento, o Espiritismo. Espiritismo, que é uma palavra criada por Kardec, portanto, um neologismo, uma palavra criada por ele para designar essa vertente, esse braço do espiritualismo, o que faria mais tarde o seu grande amigo Leon Denis dizer: o espiritismo é o novo espiritualismo. Mas, e aqui é o primeiro ponto que se deve esclarecer, o espiritualismo sempre existiu, porque o espiritualismo engloba todas as filosofias religiosas que admitem a sobrevivência do espírito ao corpo e a sua comunicabilidade com o mundo físico. Mas, portanto, a doutrina espírita também é espiritualista. No entanto, é muito mais, porque, como o próprio Kardec coloca, sim, Kardec. Ora, João, você não disse que o autor da obra era Hippolyte Léon Denisard Rivail? Sim, esse é o seu nome. Mas ele publicou a obra assinando Allan Kardec. Por quê? Porque ele é extremamente famoso à sua época e não queria que as pessoas comprassem o livro por sua fama, mas pelo seu conteúdo. E a partir daí, ele opta por usar um pseudônimo,
que lhe foi revelado por um espírito amigo chamado Zéfiro, Allan Kardec, nome que ele próprio havia empunhado antes da época de Jesus, nas Gálias, quando foi um sacerdote druida. Então, a partir daí, Allan Kardec coloca que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo físico. Então, a partir daí, inicia uma verdadeira revolução. Isso no dia 18 de abril de 1857. Em 1º de janeiro de 1858, Kardec, junto com companheiros tais como Gabriel Delanne, Camille Flammarion, a sua inseparável companheira Amélie de Boudet e outros, funda o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na mesma data, ele também inaugura o periódico mensal A Revista Espírita, em que ele trabalhava de forma muito mais aprofundada os temas decorrentes do Livro dos Espíritos, tendo ocasião de colocar conceitos, tendo ocasião de colocar fatos que chegavam a ele do cotidiano e ele explicava pela ótica da doutrina. Mas, no ano de 1859, chega ao mundo um outro livro. Um livro que, infelizmente, é muito pouco conhecido pelo movimento espírita, que é o livro O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo é um livro que, em realidade, é um pequeno livro, mas grande no seu conceito, porque traz de forma impressionantemente bela e concisa o que é a doutrina e todos os seus fundamentos. Talvez indo em encontro a uma necessidade básica da época, que infelizmente até hoje persiste, das pessoas confundirem a doutrina espírita com outras filosofias espiritualistas. Em 1860, chega à Terra a segunda edição do Livro dos Espíritos. Não mais as 502 questões, mas agora as 1019 questões que temos até hoje, incluindo as leis morais e o quarto livro, as penas e gozos futuros. O movimento começa a se agigantar. Em 1861, vem a segunda obra de peso, que próprio Kardec chamaria de continuação do Livro dos Espíritos, ou o subtítulo Manual Prático do Espiritismo. O Livro dos Médiuns, que é um manual de como proceder com a mediunidade, a capacidade que todos nós temos em algum grau de entrar em sintonia com a espiritualidade superior. E a partir dali, Kardec analisa os tipos de mediunidade, o que são
os fenômenos mediúnicos, como se comportar um médium, como desenvolver a mediunidade, como trabalhá-la com eficiência para Jesus, e assim por diante. Em 1862, ele começa as viagens pela Europa, na difusão e divulgação da doutrina espírita, que lhe rende mais um livro, As Viagens Espíritas de 1862. E a doutrina espírita começa cada vez mais ganhar corpo. As cartas lhe chegam a centenas, todas as semanas. Até que, na segunda metade do ano de 1862, ocorre o grande primeiro golpe na doutrina. Um amigo dele, Monsieur Lacatre, espanhol, nascido e residente em Barcelona, encomenda a ele uma remessa de 500 exemplares do Livro dos Espíritos, para que pudesse ser divulgado e vendido na Espanha. Ao mandar os livros, e os livros chegarem à estação de trem de Barcelona, esse carregamento é imediatamente confiscado por ordem do cardeal de Barcelona, Monsieur Malau, e é considerado herético, ou seja, contra Deus, coisa do demônio, e é colocado em praça pública, onde é queimado. Kardec, ao saber, tem o primeiro impulso de entrar na justiça, explicar as situações e exigir os seus direitos. No entanto, é orientado pela espiritualidade superior a silenciar. Diz a ele Zéfiro: esse ato infeliz será, meu filho, a maior divulgação para a doutrina. E assim foi. Por quê? Porque naquela época já existia gente curiosa. O que tem nesse livro de tão errado que deve ser queimado? E a partir de 1862, nesse episódio infeliz que passou a ser chamado como Auto de Fé de Barcelona, a Espanha começou a carregar 2 títulos curiosos. O primeiro, a ser o segundo maior país espírita da Europa. E o segundo, o maior país a comercializar ilegalmente o Livro dos Espíritos. Porque se não se podia comprar no oficial, eles faziam contrabando do livro. E a partir daí, continua o trabalho. Em 1863, Kardec é chamado pelos espíritos a se retirar. Sai de Paris e vai a um local tranquilo e bucólico, onde ali ele preparava um novo livro, que, segundo a orientação da espiritualidade, deveria ser trabalhado em silêncio. Ninguém sabia sobre o livro. O próprio editor do livro, o Sr. Didier, só soube do título no momento da impressão. Quando ele retorna, meses mais tarde, ele tem em mãos aquele que ele lançaria como o terceiro livro da codificação. O manual que seria inicialmente chamado de
imitação do Evangelho, mas por orientação do próprio Sr. Didier passou a ser chamado de o Evangelho segundo o Espiritismo. As propostas de Jesus aclaradas pela doutrina espírita, os espíritos amigos voltando para esclarecer a humanidade a respeito dos ensinamentos de Jesus. Ganha cobro cada vez mais a doutrina. Em 1865, chega agora a vez da justiça. O livro Céu e Inferno, a justiça divina segundo a doutrina espírita, onde que Kardec analisa o conceito de céu, de inferno, de purgatório, de anjo, de demônio, de penas eternas. E não só isso, mas principalmente o capítulo 7, quando em um dos seus itens ele descreve o Código Penal da vida futura. 33 artigos que relacionam todos os itens vinculados à lei de causa e efeito da justiça divina. Mas se isso não bastasse, na segunda parte do livro, ele analisa entrevistas, entrevistando espíritos que foram na Terra pobres, ricos, saudáveis ou doentes, inteligentes ou com pouca inteligência, nas mais variadas condições, bons e maus, criminosos, e sempre fazendo a mesma questão: como foi para você as primeiras impressões no mundo espiritual? Mostrando aí de forma prática aquilo que ele havia mostrado na primeira parte de forma teórica. O trabalho começa a se avolumar cada vez mais. O nosso amado codificador começa a ficar cansado. Em 1867, ele recebe uma mensagem de Zéfiro, que se ele continuasse com o trabalho da forma que estava indo, muito provavelmente o seu corpo físico não suportaria e ele desencarnaria antes do momento previsto. Diante dessa informação, ele pergunta ao benfeitor: e existe ainda trabalho a ser realizado? Sim, existe. Então vamos trabalhar. E assim, em 1868, a última obra, a Gênese, chega a lume, chega a público, trazendo não só a visão espírita da formação do planeta Terra, a formação da humanidade, os conceitos bíblicos do livro mosaico da Gênese, explicado pela lógica da ciência, mas também a evolução das raças, as diferentes raças, o degredo da raça adâmica, os exilados de Capela e o desenvolvimento da Terra como sociedade planetária, sob a égide e sobre a proteção de Jesus. Se fosse só isso, a obra valeria por si mesma. Mas na segunda parte, ele ainda se detém no estudo de fluidos, nos estudos dos milagres de Jesus, em que ele analisa um a um todos os milagres do Cristo, provando cientificamente que não eram milagres, mas consequências naturais de leis naturais, que na época não eram conhecidas e que hoje, 164 anos depois,
ainda começam a ser explicadas pela ciência. Mas não bastou isso. Termina o livro com o capítulo 19. Os tempos estão chegados. Quando ele fala sobre a transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e demonstra exatamente tudo que nós estamos vivendo nesses momentos atuais. Encerrava o Pentateuco cartesiano. O trabalho se avolumava. A edição da Revista Espírita, as viagens que ele fazia de divulgação, respondendo cartas que lhe chegavam de todas as partes. O trabalho se avolumava de tal forma que ele viu a necessidade de mudar de casa. A sua casa já não comportava. E naquela tarde de 31 de março de 1869, quando ele estava na sua sala de estar, de frente a uma mesa imensa, que foi pegar uma caixa, uma dor forte na cabeça e um aneurisma, abre as portas para o nosso amado codificador do mundo espiritual. Retornava Kardec. Sua esposa, Amélie Boudet, ao chegar na sala, encontra o marido desencarnado. No outro dia, centenas e centenas de pessoas se avolumavam nas ruas de Paris, seguindo o cortejo. Ele foi enterrado no cemitério de Montmartre e depois no Père Lachaise, onde foi transferido posteriormente. Onde até hoje, num túmulo belíssimo, representando o monumento druida, tem a lápide inscrita, que encerra nessa frase a mensagem de uma vida inteira: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E após, anos mais tarde, amigos e continuadores catalogaram as mensagens que ele havia deixado e escreveram e publicaram obras póstumas em 1890, trazendo a público os bastidores da formação da doutrina espírita escrita pelo próprio codificador. E em realidade, estava fundada a doutrina espírita na Terra, corporificada a doutrina espírita na Terra, baseada em 6 bases sólidas: a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados e o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, ela nos traz um novo alento, um novo consolo, porque vem nos aclarar a alma, nos convocar a uma fé lúcida e raciocinada, não uma fé cega, porque enquanto as outras religiões falam que Deus é amor,
A doutrina espírita explica por que Deus é amor. Enquanto as outras religiões nos falam da necessidade de perdoar, a doutrina espírita explica o porquê perdoar. Enquanto as outras religiões, na sua grande maioria, se fixam na letra morta do Evangelho, a doutrina espírita traz o seu contributo, a sua contribuição para arrancar do Evangelho o Espírito que vivifica. Enquanto as outras religiões dizem: fora da igreja não há salvação, fora do templo não há salvação, a doutrina espírita quebra esse paradigma e tem a coragem de dizer: fora da caridade não há salvação. O verdadeiro espírita, diz Kardec, não é aquele que segue a doutrina, ou não é aquele que vai no centro toda semana, ou nesses tempos de pandemia que assiste às lives. É muito mais do que isso. Ele diz: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça todos os dias para matar dentro de si as suas más tendências e ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Um processo constante de evolução e autoeducação. Então, diante disso, meus irmãos, a doutrina espírita é muito mais do que a gente imagina. Mas e os 6 conceitos básicos? Os 6 conceitos básicos são os seguintes: a imortalidade da alma. O que é isso? É a ideia de que eu e você que está aí do outro lado nunca vamos morrer. Que nós somos imortais. Que nada, nem ninguém pode nos matar. Podem as pessoas e situações tirarem o nosso corpo físico, a nossa roupa carnal, mas jamais a nossa vida. Tanto é que há um ditado engraçado na doutrina espírita que diz: não se preocupe, o máximo que pode acontecer com você é você desencarnar. E 1 minuto depois, você sair do corpo, tão vivo quanto antes. Então, só para que nós possamos ter uma ideia clara, nós temos na condição de espíritos aproximadamente 500.000 anos de vida na condição humana, que é mais ou menos o tempo que o primeiro homem pisou na Terra. Adão, não. Os homens de Neandertal, a primeira raça humana, homem macaco. E de lá para cá se passaram 500.000 anos. O que isso significa? Significa que em média, nós já tivemos em torno de 5.000 encarnações no mínimo. E o que é isso? Significa que nós já vivemos em quase todos os países do planeta. Que nós já fomos ricos, que nós já fomos pobres, que nós já fomos reis, rainhas, que nós já fomos doentes, já fomos sãos, já passamos pela condição da cor negra, da cor amarela, da cor branca. Já tivemos todas as condições e já tivemos, no mínimo,
5.000 mortes diferentes. E continuamos vivos. Isso é a imortalidade da alma. E quando a gente entende isso, todos os nossos problemas são redimensionados. Todas as situações da vida ganham uma nova dimensão. Porque diante da imortalidade, os problemas que a gente vive na Terra se tornam tão pequenos. A gente começa a entender o porquê eu devo perdoar. Porque eu viverei para sempre. E o meu inimigo também. Então, se nós vamos conviver para sempre, que seja numa boa. Então é melhor perdoar já. Resolver já. Ou como diz Jesus, reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O segundo ponto, a comunicabilidade com o mundo físico, a mediunidade. E Kardec, como eu já comentei, reservou um livro especialmente para isso, o Livro dos Médiuns. A comunicabilidade com o mundo espiritual. E quando começou a mediunidade, João? Quando o homem começou a habitar a Terra. Arqueólogos dizem, através de estudos, que lá na época do homem das cavernas, do homem macaco, eles viviam em cavernas, em pequenos grupos chamados clãs. E tinham um hábito, sempre que um membro do grupo morria, eles tiravam a cabeça e colocavam na ponta de uma lança e fincavam essa lança na porta de entrada da caverna, para que o falecido, o desencarnado, não viesse perturbar a serenidade e a harmonia do grupo, do clã, dentro da caverna. Agora eu faço uma pergunta. Por que eles tinham esse ritual? Porque em algum momento, algum membro desencarnado do clã retornou e perturbou a harmonia do grupo. É natural. Mas aí, João, como explicar então o capítulo 3 de Deuteronômio, quando Moisés proibiu a mediunidade, proibiu a comunicação com os mortos? Primeiramente, ele não proibiu. Porque se ele tivesse proibido, ele, como legislador, teria cometido uma aberração jurídica. Proibir algo que não existe. Nós só podemos proibir algo quando isso é possível e existe. Por exemplo, se eu disser que instituiu-se uma lei hoje, que é proibido você ficar 2 horas sem respirar. Mas como que eu posso fazer isso se é impossível? Isso é uma aberração jurídica. Exatamente. Então o que ocorreu com Moisés foi que ele disciplinou a mediunidade. Porque e aí qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência. Porque aquela época, há 3.500 anos atrás, o povo buscava a mediunidade, os espíritos, para qualquer coisa. Eu vou casar. Será que esse negócio vai dar certo? Será que aquilo vai dar certo? Será que a pessoa que eu pretendo casar vai dar certo? Então eram situações eminentemente materiais. E Moisés, vendo isso, disciplinou, proibindo o contato do povo com a mediunidade, porém, elegendo 70 anciãos, 72 anciãos, que teriam autoridade da mediunidade e da comunicabilidade para orientar o povo. Então, dessa forma, a comunicabilidade é uma realidade até nos dias de hoje. Como diz Jesus, no futuro, os seus idosos sonharão e suas crianças
profetizarão, e o Espírito do Senhor cairá sobre toda a terra. A mediunidade, a comunicabilidade com o mundo espiritual. O terceiro pilar é a lei biológica da reencarnação. E alguém pode dizer: ah, João, mas eu não acredito na reencarnação. Tudo bem, não tem problema nenhum. Como muita gente pode não acreditar na lei da gravidade. E a lei da gravidade continua atuando sobre nós. Porque a reencarnação é a possibilidade que o espírito tem de recomeçar. É a maior prova da misericórdia de Deus. Porque não importa o erro que o indivíduo possa ter cometido na Terra, ele sempre terá a oportunidade de recomeçar. Porque o mal, ele não é eterno. O mal é uma doença. E no momento, mais cedo ou mais tarde, quando a pessoa se cura, ela se torna boa. Não importa se a pessoa foi um criminoso cruel, se ela matou centenas de pessoas, se ela matou milhões de pessoas, como na Segunda Grande Guerra Mundial, por exemplo, ela sempre terá a oportunidade de voltar num novo corpo, aparentemente inocente, ser aconchegado por um colo de mãe, que em lágrimas de felicidade vai olhar para aquele espírito endividado e dizer: meu anjinho. É a misericórdia de Deus. Então, não há outra forma de explicar as aparentes injustiças. Por que alguém nasce rico num berço de ouro e o outro nasce pobre? Um nasce paralítico, deformado, com deficiências mentais, graves distúrbios psicológicos, e outros nascem sãos, perfeitos. Uns nascem com grandes facilidades na vida, outros com grandes dificuldades. Por quê? Por que tanta dor ao lado de tanta alegria? Se não é pelas portas da reencarnação. E para entender não basta a reencarnação. Mas nós precisamos aí partir para o quarto pilar, a lei da causa e efeito. Não existe efeito sem causa, e não há causa que não gere efeito. Ou nas palavras belas de Jesus, onde ele resume toda a estrutura da justiça divina em uma frase: a cada um, segundo as suas obras. Quando abrimos as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, encontramos ali Kardec, momento de lucidez luminosa, a nos dizer que tudo o que nós fazemos retorna para nós, de bom e de ruim. De bom, consequência natural dos nossos atos. De mal, não como castigo, mas como oportunidade de reparação. Não com Deus, não com os amigos espirituais, mas com a nossa própria consciência culpada, que é a lei de Deus escrita em nós, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Sempre que nós cometemos um erro, nós vamos contrário à nossa natureza espiritual. E aí nós sofremos, inconscientemente. Então, a partir daí, a lei da causa e efeito, melhor explicada no item Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita, como nós já comentamos anteriormente, vem nos demonstrar que sempre que eu pratico o bem,
eu trago luz para o meu corpo espiritual. Sempre que eu pratico o mal, eu gero trevas, feridas no meu corpo espiritual. E quando eu encarno, quando eu tenho dificuldades ainda a superar no meu corpo materializadas, entre aspas, no meu corpo perispiritual, no meu perispírito ou no meu corpo espiritual, durante a minha vida eu vou atraindo pessoas e situações que me auxiliarão a resolver isso dentro de mim. Então, se eu passo por dificuldades, eu atraí isso. Se eu tenho pessoas no meu convívio familiar, ou social, ou profissional, que não gostam de mim, eu atraí isso. Essas pessoas e situações são os melhores remédios que Deus concedeu a nós, como forma de nos reabilitar com a nossa consciência culpada e seguir adiante. Ou como diz a música, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, dessa forma, a lei de causa e efeito nos traz isso, a misericórdia infinita de Deus. Vamos colocar um exemplo. O exemplo de uma visão dogmática de uma determinada religião e a visão espírita, pela ótica da reencarnação. Imagine uma mãe que tem um filho. Esse filho, aos 12 anos, começa a fumar maconha. Aos 15, cocaína. Aos 17, começa a traficar. Aos 20, se torna um traficante de renome. Aos 22, morre com embate com a polícia. Vai ao inferno. Essa mãe, apesar de sofrer demais, continua a sua vida, honrando a sua vida, seguindo a lei de Deus. Morre velhinha, vai ao paraíso, encontra Deus. O que essa mãe vai falar primeiro a Deus? Cadê meu filho? Teu filho está no inferno. Então eu vou no inferno com meu filho. Não, você não pode. Você conquistou o paraíso. Você não pode descer ao inferno. E ele não pode subir aqui. Se contente em viver assim. Isso é misericórdia? Ou a misericórdia seria dizer: ele ainda não pode subir ao paraíso, como a senhora ainda não pode descer ao inferno. Mas vocês podem se encontrar. A senhora vai reencarnar e vai receber no seu ventre ele, que virá como seu filho. Mas perceba, pela lei da justiça divina, ele vai nascer com muitas dificuldades orgânicas. Ele não vai conseguir andar, ele não vai conseguir pensar direito. E ele vai viver uma vida inteira sendo nutrido pelo seu amor. E com essa nutrição, ele vai se redimir para um dia, quando vocês desencarnarem, vocês juntos subam ao céu. Isso é a justiça divina. Isso é a lei de causa e efeito. O quinto pilar da doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. O que isso significa? Todos os planetas do universo têm vida. Nem todos vida carnal e grosseira como a nossa, mas todos têm vida. O fato da gente achar que está sozinho no universo seria o mesmo que achar que numa costa brasileira que tem mais de 8.000 quilômetros de praia, apenas um grão de areia tenha valor.
É achar que ao deitar-se na grama à noite e olhar o céu, ter a certeza de que todas as estrelas do firmamento estão ali só para enfeitar a noite. Deus é Deus do universo, é um Deus cósmico, não é um Deus de raça, não é um Deus de religião. É muito mais do que isso. Somos irmãos. O sistema solar é uma rua, é uma pequena rua dessa cidade infinita que é o universo. Cada planeta é uma casa. E nós deveremos aprender a fraternidade para que possamos ser dignos de entrar em contato com esses nossos irmãos de rua, esses nossos vizinhos, de Marte, de Vênus, de Júpiter, de Saturno. Como bem diz o próprio Cristo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Como diz o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que usa o mesmo título. Certa vez, em um seminário de teologia, perguntaram ao grande Frei Beto: Frei Beto, quando, percebam, a pergunta não foi se, mas quando? Quando entrarmos em contato com civilizações de outros planetas, como vamos falar de Jesus para eles? E o Frei Beto não conseguiu responder. Nós espíritas conseguimos. Abrimos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. O nosso Cristo, meu irmão, diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Deus é meu Pai e é seu Pai. Nós somos irmãos. Seja bem-vindo. Simples assim. E o sexto e mais importante fundamento da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. A prática do bem que Jesus nos propôs. Não existe doutrina espírita sem Jesus. Jesus é a base da doutrina. Chico Xavier chegou um dia a dizer: se eu não tivesse encontrado Jesus na doutrina espírita, eu não teria ficado. E é verdade. Porque a doutrina espírita, ela tem um sonho. Ela tem um objetivo claro de reviver a mesma força, o mesmo amor pelo cristianismo dos tempos primitivos. A mesma fé inabalável em Jesus. Hoje é muito difícil para a gente ter essa noção. Porque nós vemos essas histórias e não é com a gente, sabe? Vamos imaginar, por um instante, um homem ou uma mulher em uma arena. Um leão esfomeado vem vindo na sua direção. Não vem para fazer carinho, vem para estraçalhar você. O que nós faríamos? Desmaiaríamos de medo? Tentaríamos fugir? Choraríamos? Pois bem, os cristãos olhavam para o leão vindo e cantavam glória a Jesus por estar passando por aquele testemunho. Que fé é essa? Que sentimento é esse? Também quero. Como? A doutrina espírita ensina o caminho. A fé raciocinada. Eu acredito porque eu cheguei a essa conclusão, porque eu vejo que não há outra saída mais lógica
do que crer que Deus é o nosso Pai, que Jesus é, há 4,5 bilhões de anos, o nosso amado irmão maior, que cuida amorosamente de todos nós. Porque a ideia principal da doutrina é transformar o mundo, transformando o coração humano, um de cada vez. Ou como diz Emmanuel, a missão do Evangelho avança na terra lentamente, coração a coração, para que um dia nós possamos dizer que Jesus tinha razão quando ele disse: vós sois deuses, poderei fazer muito mais do que eu faço, quando quiserem. Quando compreendermos que a mensagem de Jesus é a mensagem do próprio Deus, e que não é uma mensagem da doutrina espírita, não é uma mensagem da Igreja Católica, não é uma mensagem do movimento evangélico, não é uma mensagem do hinduísmo, do budismo, do maometanismo, não. É uma mensagem universal. E que o nosso destino é a fraternidade e a felicidade, unidos em humanidade e em humanidade universal. Dia virá. Todos serão um só rebanho, sob o comando de um só pastor. E dia virá que as barreiras que infelizmente as pessoas colocam na religião cairão. E todas as religiões se darão as mãos em louvor àquele que é o nosso divino tutor, Jesus, nosso Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos agora a nossa vibração pelos necessitados e logo após a vibração do passe e da fluidificação das águas, tá? Eu convido a todos então a elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma. Vamos sentir nesse momento que Jesus nos abraça, nos envolvendo em um carinhoso abraço. Vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos abençoar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Pedimos pelos nossos irmãos em humanidade, encarnados, que passam por dificuldades e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que seu infinito amor aponte o caminho glorioso para que possamos, não obstante diante das dificuldades da terra, termos a certeza que o Senhor está ao nosso lado e o nosso destino é glorioso. Rogamos, nesse momento, pelos sofredores, aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Convido a todos agora nos unirmos em um só pensamento, em uma só vibração, em uma só energia, por todos os que sofrem,
por toda a humanidade encarnada. Todos nós que de uma forma ou outra passamos por esse tormento, ou melhor dizendo, por essas dores causadas pela pandemia, que se transformam pela ótica de Jesus em abençoada oportunidade de renovação moral para a humanidade. Nos abençoa, Senhor. Tu sabes das nossas fraquezas e dificuldades, nos ampara e fortalece a fé, Senhor. Abençoa também a todos que nesse momento estão contaminados pela Covid. Rogamos por eles. Seja no estágio que estiverem, que um missionário do divino amor esteja ao seu lado, amparando e abençoando. Nesse momento, vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos familiares, que o nosso lar se inunda em luz. Vamos agora mentalizar aqueles que sabemos necessitados. E o nosso pensamento se transformará em pontes de luz, para que esse grandioso exército do Cristo se dirija a cada necessitado, a cada um que rogou por nós ao longo da semana, pedindo preces, seja ao longo da semana, seja nos comentários, que cada um deles, nesse momento, receba a visita amiga de um missionário de Jesus, levando a paz, a serenidade, o remédio, a força, a perseverança, a fé, a calma. Rogamos, Senhor, por todos nós na humanidade, que de uma forma ou outra passamos por dificuldades e sofrimentos, sabemos, Senhor, que essas situações são geradas por nós próprios, devido à lei de causa e efeito e da nossa própria incoerência nas nossas escolhas. Mas rogamos, Mestre, piedade de nós, para que possamos ter forças de levar a nossa cruz, como Tu o fez, ao Gólgota da nossa própria libertação moral. Rogamos por todos que passam por cirurgias, doentes, sofredores, necessitados, pessoas que nessa pandemia passam fome, Senhor. Rogamos por todos os sofredores, para que Teu manto luminoso vá passando por todos e deixando em cada um a marca luminosa da Sua bênção. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que já estão na pátria espiritual. Rogamos a Deus que os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos para aqueles nossos irmãos que no mundo espiritual sofrem as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas, para que a doce Mãe Maria de Nazaré possa acolhê-los em seu manto de luz, abrindo-lhes os olhos para uma vida de bênçãos e renovação, recomeço e paz. Rogamos, Senhor, por aqueles que, aturdidos no orgulho e do egoísmo, ainda se entregam ao mal.
a perseguir e fazer sofrer, rogamos por eles. Como tu disses, eles não sabem o que fazem. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor plante em seus corações a semente luminosa da verdade, e a verdade um dia os liberte. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o incomparável amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e glória, sempre. Que assim seja. Continuemos com os olhos fechados, meus irmãos, e vamos nos deixar ser transportados pela força do pensamento para uma região belíssima do mundo espiritual. Um lindo jardim. E ao nosso lado, Jesus, glorioso, uma túnica branca que reluz diante da sua luminosidade. Ele nos sorri, como se nos aguardasse. Nos envolve em um abraço carinhoso. E através desse abraço, vamos absorvendo as suas bênçãos, os seus fluidos, as suas virtudes, que começam a percorrer todo o nosso organismo, toda a nossa máquina orgânica, todo o nosso corpo, reharmonizando os nossos órgãos, ilumina a nossa mente, abrindo margem para pensamentos luminosos. Todos os pensamentos mesquinhos, negativos, de dor e de sofrimento, desaparecem ante o toque suave das mãos do Cristo. O nosso pensamento se converte em luz. Atinge agora o íntimo do nosso coração espiritual. E nos sentimos invadidos por uma onda de paz. Fortalece-nos a fé e a alegria que nasce da felicidade do momento nos invade a alma. E enquanto estamos ainda mergulhados nesse oceano de paz, Jesus nos fala carinhosamente: Filho, bem sei que a terra ainda te desafia com as dificuldades do caminho, mas persevera e caminha, filho. Estou contigo. No momento da minha crucificação, o Cirineu se fez presente, me auxiliando, como exemplo vivo de que
Nenhum filho de Deus está sozinho. Eu serei o teu sirineu nesta jornada. Lembra, filho, tu és imortal. Isso tudo passa. Os piores desafios passam. O importante é a forma com que encara eles. E sempre que se sentir sozinho e desesperançado, lembre-se dessas palavras. Estou contigo, te auxiliando a levar a sua cruz. Porque um dia entregará a sua cruz ao Gólgota, na tua própria libertação moral, e tu encontrarás a felicidade dos eleitos, daqueles que, não obstante as trevas do caminho, perseveraram em busca da luz. Por ora, vai em paz, filho, cultivando o amor pelos seus passos. Vai em paz e ama. E assim, serenamente, recebemos dos irmãos de luz esse passe renovador. Diante de nós, as águas já se fazem remédio. Somos envolvidos em um sentimento de paz. E nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais. Agradecer a todos os trabalhadores do GAEFA que estiveram envolvidos para que essa reunião mais uma vez fosse coroada de êxito. Ao mentor espiritual que dirigiu a nossa reunião, a Francisco de Assis, o nosso patrono, a doce Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, e a Deus, o nosso Pai. Agradecidos entregamos a Ti, Senhor, sob os pés mais dessa reunião, com os nossos pedidos de força. Nos fortalece, Senhor, a fé, para que, não obstante as dificuldades do caminho, continuemos de pé e caminhando rumo à luz que Tu nos elevas. Nos abençoa, Senhor, para que possamos, onde quer que passemos, levar um pouco da Tua luz aos corações que choram. E se nós, ao nosso turno, também choramos, que possamos lembrar daquela frase linda: enxuga as lágrimas do teu irmão, que Jesus enxugará as tuas. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião com a graça de Deus. Infelizmente, eu não tive condições de ver o comentário de vocês aqui. Como eu disse, eu sou extremamente leigo na computação, no computador. Durante a semana eu vou ver o que aconteceu para que quinta-feira a gente esteja de volta, né? Mas o meu profundo carinho a todos, o meu abraço de coração a cada um de vocês, a minha gratidão por mais essa presença, por mais essa reunião, por terem nos permitido e colaborado conosco para que essa reunião pudesse atingir o seu objetivo. E gostaria de dizer que essa nossa reunião continuará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Daqui a alguns momentos estará
no nosso canal do YouTube, o Gaefa Espírita, que temos agora também o Instagram, @Gaefa Espírita, nos acompanhe lá também. Aqueles que gostaram do que foi dito aqui, da nossa reunião, por favor, compartilhem no Facebook para que outras pessoas tomem acesso. Aqueles que gostarem do canal, por favor, compartilhem o canal, se inscrevam para que a gente possa conquistar o sonho de fazer a live simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube. E do mais, lembrá-los também, ia falar isso no início da live, mas não deu tempo, devido ao pequeno probleminha que surgiu, a nossa campanha de arrecadação de alimentação de cestas básicas para os necessitados também continua. Aqueles que quiserem colaborar conosco, na própria página do Gaefa, ali estão um texto que eu coloquei explicativo com cartaz. Aqueles que puderem nos colaborar conosco para que as famílias necessitadas possam, durante esse período de pandemia, ter esse alimento também, né? Enfim, no mais, agradeço profundamente a todos vocês, convido vocês à reunião de quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite, do nosso Pinga Fogo, né? Para que possamos conversar sobre vários assuntos da doutrina, tá? Lembrando que aqueles que estiverem conosco na quinta-feira, às 8 horas, na nossa reunião de Pinga Fogo, ganharão um presente, que é a presença da minha mãe aqui também, vai aparecer aqui, para dar um oi a vocês. A grande culpada por eu estar aqui, né, que me deu essa oportunidade reencarnatória. Enfim, do mais, meu profundo carinho, minha profunda gratidão a cada um de vocês. Tenham uma noite de paz, uma semana de luz e até quinta-feira com as bênçãos de Deus. Fiquem em paz, meus irmãos.